Você sabia que em True Lies, o maior desafio de Arnold Schwarzenegger não foi realizar as cenas de ação, mas sim dançar tango. Para interpretar a sequência de forma convincente, ele teve que fazer aulas de dança e ensaiou por cerca de 6 meses. O objetivo dele era alcançar um nível tão bom quanto de Al Pacino, na famosa cena de tango de Perfume de Mulher, que inclusive usa a mesma música. Durante as filmagens, Schwarzenegger também passou por um momento muito perigoso. Em uma cena de cavalgada, o cavalo se assustou e saiu correndo descontrolado. O ator conseguiu se soltar do animal, mas acabou muito perto de um penhasco de cerca de 9 metros. Felizmente, seu dublê pessoal percebeu a situação e conseguiu segurá-lo antes que ele caísse. Apesar disso, Arnold realizou muitas das cenas a cavalo por conta própria. Segundo ele, sua experiência anterior montando durante as filmagens de Conan foi essencial para conseguir executar essas sequências. Há também uma piada no filme baseada em um fato real. Quando Harry conta a Gibby que Ellen pode estar tendo um caso, Gibby menciona que sua segunda esposa levou tudo quando foi embora, até as bandejas de gelo do freezer. Essa fala é uma referência direta ao divórcio de Tom Arnold com Roseanne Barr, que estava acontecendo na mesma época. Tom Arnold contou essa história ao diretor James Cameron no set, e Cameron achou tão engraçada que decidiu incluí-la no roteiro. Tom Arnold também comentou que a química entre ele e Schwarzenegger, fora das telas, era praticamente a mesma vista no filme. Durante as gravações, os dois acabaram se tornando grandes amigos. A famosa cena da limusine foi realizada com um carro controlado remotamente. Já Jamie Lee Curtis fez boa parte de suas próprias acrobacias. Na sequência em que Ellen fica pendurada embaixo de um helicóptero, é realmente a atriz na cena, presa a um arnês escondido sob o vestido e conectado ao helicóptero por um cabo que passava pela manga de Schwarzenegger. O próprio James Cameron filmou grande parte dessas tomadas dentro da aeronave, e os cabos foram removidos posteriormente na pós-produção. Para algumas cenas aéreas, o governo dos Estados Unidos disponibilizou 3 caças, junto com seus pilotos, mediante pagamento de cerca de 100.736 dólares, aproximadamente 2.410 dólares por hora de uso. De acordo com os recordes Guinness, esse foi o primeiro filme da história a ter um orçamento de produção de 100 milhões de dólares, o que o tornou o filme mais caro já feito na época de seu lançamento. Você sabia que em Escola de Rock, a ideia do filme surgiu quando o roteirista Mike White foi morar em um apartamento ao lado de Jack Black. White contou que frequentemente via Jack Black correndo nu pelos corredores, ou ouvindo, no último volume, muitas das músicas que depois apareceriam no filme. Curiosamente, Mike White nem é tão fã assim de rock clássico. A história do filme foi pensada principalmente para que Jack Black pudesse tocar e apresentar as músicas que ele mesmo adorava. Outra curiosidade é que todas as crianças realmente tocam seus instrumentos no filme, e as vocalistas de apoio também são cantoras de verdade. O diretor Richard Linklater só aceitou comandar o projeto com a condição de que os jovens atores tocassem de verdade. O próprio Jack Black também toca guitarra em cena. Jack Black comentou que o diretor revisou todo o roteiro para manter os pés no chão, buscando dar realismo à história, mesmo sendo um filme com situações fora do comum. O diretor chegou a questionar alguns detalhes, dizendo coisas como: "Não dá para acreditar nisso. Eles têm uma aula de música e ninguém descobre. Precisam isolar o som da sala." Ele explicou que queria manter uma lógica mínima dentro daquele universo, mesmo sabendo que, na prática, a acústica mostrada não seria suficiente para esconder uma banda de rock ensaiando ao lado, mas achava importante mostrar ao público que eles tinham pensado nesses detalhes. No início das filmagens, o jovem ator Robert Sy procurou Linklater, dizendo que achava que não deveria participar do filme, pois não se sentia adequado para o papel. O diretor respondeu que justamente essa insegurança o tornava perfeito para interpretar Lawrence. Inclusive, acontece algo bem parecido em uma cena do filme, em que Lawrence desabafa algo parecido com o personagem de Jack Black. Outra situação interessante aconteceu durante a cena das audições da Batalha das Bandas. No palco, quando Jack Black se irrita e joga uma cadeira, aquilo não estava no roteiro. Segundo os comentários do DVD, Miranda Cosgrove não sabia que ele faria isso, e sua reação de susto é completamente real. O gesto, apontar com o dedo e acenar com a cabeça, que Jack Black ensina a Zack,
é inspirado em um movimento clássico de Angus Young, guitarrista do AC/DC. Jack Black também imita o famoso figurino escolar de Angus Young durante a apresentação final da Batalha das Bandas. E por fim, Jack Black afirmou: "Minhas melhores lembranças são daquele grupo de crianças, de como eram engraçadas e talentosas. Posso dizer honestamente que foi o ponto alto da minha carreira." Você sabia que em Toy Story 2, os primeiros rascunhos do roteiro do primeiro Toy Story planejavam colocar a boneca Barbie no papel que acabou se tornando o da Beth? Porém, na época, a Mattel não quis liberar os direitos da personagem para a Disney. Depois do enorme sucesso do primeiro filme, que inclusive aumentou muito as vendas de brinquedos como o Sr. Cabeça de Batata, a empresa mudou de ideia e permitiu a participação da personagem como Barbie guia turística nessa sequência. Como parte da parceria, a Mattel também lançou uma boneca exclusiva inspirada no filme. Durante o desenvolvimento da história, os criadores pensaram inicialmente que o próprio Al consertaria o Woody depois que ele fosse danificado, já que ele poderia ser um restaurador de brinquedos. No entanto, conforme o personagem foi sendo melhor desenvolvido, os produtores concluíram que Al não teria habilidade para isso. Assim, decidiram introduzir outro personagem para realizar o conserto. Esse restaurador é Jerry, personagem do premiado curta da Pixar, O Jogo de Jerry, vencedor do Oscar. Inclusive, algumas peças de xadrez usadas por ele nesse curta aparecem dentro de uma das gavetas da maleta que ele utiliza para reparar o Woody. Para a cena em que o Woody observa os produtos da antiga série dele, a equipe mostrou protótipos reais dos brinquedos ao ator Tom Hanks dentro do estúdio de gravação. As reações espontâneas dele ao ver os itens foram gravadas e acabaram sendo usadas diretamente nos diálogos do personagem. Na sequência em que Woody e Jessie saem do avião, o plano original era que Jessie escorregasse e Woody a salvasse. Porém, a atriz Joan Cusack, que dá voz a Jessie, sugeriu aos roteiristas e ao diretor John Lasseter inverter a situação. Jessie salvaria o Woody. A equipe gostou tanto da ideia que ela foi mantida na versão final do filme, destacando a coragem da personagem. E se você não sabe, Joan Cusack também faz escola de rock. Ela é a diretora da escola. Outro detalhe curioso é que, inicialmente, o cavalo bala no alvo teria falas. Mais tarde, os criadores decidiram que seria mais divertido se ele se comportasse como um enorme e adorável cachorrinho. Apesar de ser o cavalo de Woody no final da história, Bala no Alvo parece ter um vínculo ainda maior com Jessie. Sempre que os dois aparecem juntos, ela costuma abraçá-lo ou mantê-lo por perto. Em momentos mais tensos, o cavalo até se esconde atrás dela ou fica bem grudado na personagem. Você sabia que em Os Suspeitos, Jake Gyllenhaal conseguiu o papel de detetive Loki sem sequer precisar fazer um teste? Isso aconteceu porque ele e o diretor haviam trabalhado juntos em O Homem Duplicado no mesmo ano. E a parceria foi tão boa que o diretor decidiu escalá-lo diretamente. Para se preparar para o personagem, Gyllenhaal assistiu cerca de 100 horas de gravações reais de interrogatórios policiais. Além disso, muitos detalhes marcantes do detetive, como as tatuagens, os tiques faciais e o anel de maçom foram ideias do próprio ator e não estavam no roteiro original. Existe também um easter egg bem curioso. Quando o detetive examina o caderno encontrado na casa de Bob Taylor, em uma das páginas aparece um desenho que lembra bastante o coelho do filme Donnie Darko, outro trabalho famoso de Jake Gyllenhaal. Outro detalhe interessante acontece depois que o detetive resgata Anna. Em determinado momento, ele lê um jornal que relata os acontecimentos do filme. Uma das manchetes diz: acidente de carro, manda 2 para o hospital. Isso faz referência ao fato de que o próprio Loki causou o acidente ao avançar sinais e dirigir de forma perigosa, enquanto levava Anna às pressas para o hospital. A cena em que Hugh Jackman ameaça o personagem de Paul Dano com um martelo foi em grande parte improvisada. Impressionantemente, Paul Dano quase não reagiu ou se moveu, mesmo com Jackman atuando de forma extremamente intensa. O diretor chegou a pedir que Jackman fosse o mais feroz possível em uma das tomadas, e foi justamente essa que acabou entrando na versão final. Paul Dano comentou que costuma se sentir atraído por papéis com personagens mentalmente perturbados ou emocionalmente instáveis, como pessoas que gritam muito, têm dificuldades cognitivas ou fazem discursos desconexos. Segundo ele, muitas vezes usa experiências
experiências pessoais para dar mais profundidade a esse tipo de personagem. Para interpretar Holly Jones, Melissa Leo usou uma peruca grisalha e até uma prótese de espuma no corpo, para tornar a personagem mais realista. Ela também pediu à equipe que não limpasse seus óculos após cada dia de filmagem, para manter um aspecto mais natural. Em uma das cenas, quando Holly pede para Keller beber mais um pouco, essa fala não estava no roteiro. Foi uma improvisação de Melissa Leo, porque ela achava que Hugh Jackman não estava bebendo o suficiente para tornar a situação convincente. E por fim, o diretor queria que o filme tivesse uma aparência extremamente realista. Por isso, ele e o diretor de fotografia decidiram usar o máximo possível de luz natural nas filmagens. Se estivesse chovendo em uma cena, por exemplo, ele queria que o público realmente sentisse aquela chuva. Eles também optaram por movimentos de câmera mais lentos para aumentar a tensão em cada momento da história. E esse foi mais um Curiosidade sobre Filmes Aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!